E aí, alunos, seja bem-vindo. É um prazer para nós da Red 3 Consultoria e Cursos ter você aqui. Eu espero de verdade que esse seja um momento abençoador para a sua vida e seja o início de uma longa caminhada no aprofundar do conhecer do Senhor. Eu sou o professor Desley e eu vou pensar com vocês sobre a disciplina de utilização de processos decisórios no ambiente eclesiástico. Vamos lá? Vamos para a aula. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar pensando sobre processos decisórios. No teu material aí, a título de introdução, nós vamos pensar sobre o conceito de processo decisório, né? E na parte introdutória do texto, nós vamos pensar sobre a importância do processo decisório em todas as esferas da nossa vida. A tomada de decisão é um processo inevitável e essencial em todos os aspectos da vida. Desde o ambiente corporativo até os relacionamentos pessoais. Deixa eu perguntar para você, já teve que tomar algumas decisões pessoais difíceis na sua vida? Sim. Como é que foi? Como é que isso foi feito? Como é que você estruturou essa tomada de decisão? No contexto ministerial, as decisões têm um peso ainda maior, pois impactam tanto o desenvolvimento espiritual de uma comunidade quanto a eficiência e o alcance das atividades eclesiásticas. Um processo decisório bem conduzido ajuda a garantir que as escolhas feitas não sejam apenas sábias e prudentes, mas também inspiradas e coerentes, com os princípios bíblicos. Significa que, se você toma boas decisões na igreja, a tua comunidade local é abençoada e a comunidade lá fora do ambiente eclesiástico também é abençoada. Mas o oposto também é verdadeiro. Se você toma más decisões no ambiente de igreja, você vai danificar a vida espiritual dos seus colaboradores, dos seus membros, e você vai gerar um impacto testemunhal negativo fora da igreja. Certamente, nos últimos dias, você deve ter escutado por meio da internet ou dos noticiários, você deve ter visto por meio da internet ou dos noticiários algum tipo de escândalo ocasionado por más decisões de líderes que geraram um testemunho negativo para a igreja, tanto no nível regional ou até mesmo no nível nacional. Então, como é que nós evitamos isso? Estruturando cada vez mais e melhor o nosso processo de tomada de decisão no ambiente da igreja. Então vamos lá, continuando, o que são processos decisórios e quais são suas etapas? É isso que nós vamos pensar no capítulo 1 do nosso texto base. O que são processos decisórios e quais são suas etapas? Respondendo à primeira pergunta sobre o que são processos decisórios, o processo decisório é o conjunto de etapas e ações que levam à escolha de uma solução ou caminho diante de um problema ou de uma oportunidade. Beleza? Até aqui tudo ok? Então o que é o processo decisório? É um conjunto de etapas que nos encaminham, que nos mobilizam para uma tomada de decisão frente a um grande desafio ou frente a uma grande oportunidade, tá certo? E esse processo de tomada de decisão, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele é um processo que pode ser estruturado e replicado. É um processo, sim, empírico, tá certo? E também fundamentado pelas Sagradas Escrituras. Veja o que nos diz o texto de Lucas, no capítulo 14, versículo 28. O texto diz assim: qual de vocês, querendo construir uma torre, primeiro não senta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para comprá-la? Essa passagem nos ensina a importância de avaliar e planejar antes de agir, mesmo quando confiamos na soberania divina, na soberania de Deus. Preste atenção numa coisa: confiar em Deus e não planejar coisas são situações que nos levam para caminhos muito diferentes. É super possível, é plenamente possível, e é o que a Bíblia nos orienta aqui, mesmo confiando em Deus, que nossas decisões sejam calculadas e planejadas dentro do possível, para que você não caia no equívoco de tomar decisões que vão estar desalinhadas com o propósito de Deus para você como líder e para a sua comunidade de fé, e decisões ruins que vão afetar aqueles que Deus confiou a você. Então, que Deus nos abençoe nesse processo de tomada de decisão. E agora a gente vai pensar sobre quais são as etapas desse processo. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. A gente vai pensar agora sobre as etapas que envolvem o processo decisório, beleza? A primeira etapa é a identificação do problema ou da oportunidade. O que é isso?
A identificação do problema ou da oportunidade é a etapa em que se reconhece que há uma situação que exige uma decisão. Beleza? Essa fase é crítica, pois um problema mal identificado ou uma oportunidade ignorada podem levar a decisões ineficazes ou até prejudiciais para a sua comunidade de fé e para os membros da sua igreja. Na identificação, deve-se entender não apenas os sintomas, mas as raízes que envolvem essa questão. Beleza? Fica uma dica para você aqui. Cuidado, não confunda frutos do problema com as raízes do problema. Isso são coisas diferentes. Fruto do problema é o que o problema ocasiona, tá? Raiz do problema é o que ele é de fato, em essência. Então, aprender a identificar isso vai fazer toda a diferença na hora que você precisar tomar uma decisão. Então, vamos lá. Segunda etapa do processo decisório é a coleta de informações. O que é isso? Nessa fase, a coleta de informações serve para reunir todos os dados relevantes que ajudarão na tomada de decisão. As decisões mais bem-sucedidas são baseadas em uma compreensão abrangente da situação e em dados concretos, não apenas em intuições e em suposições. Se você está prestes a tomar uma decisão e se você não tem informações, e se você está naquela fase do eu acho que, eu estou sentindo que, olha, cuidado. Talvez seja melhor você parar e coletar informações reais, relevantes sobre aquela situação, antes que você venha a tomar uma decisão. Isso vai fazer com que sua decisão seja coerente, seja justa, seja sábia, seja assertiva, seja resolutiva de fato. Vamos lá, terceiro ponto. A terceira etapa do processo decisório é a análise das alternativas. O que é isso? A análise de alternativas é o processo de avaliação, é o processo de avaliar as opções disponíveis para resolver o problema ou aproveitar a oportunidade. Essa análise deve ser estruturada e levar em conta critérios objetivos, tá? Como custo, impacto, viabilidade, além de fatores subjetivos, como o alinhamento com os valores da organização, o alinhamento com os valores da igreja, a situação atual da sua comunidade, o contexto no qual você está inserido, beleza? Então você agora analisa as alternativas. Veja bem, você já identificou qual é o problema. Acompanha comigo, você já identificou qual é o problema. Depois que você identificou qual é o problema, qual é a raiz do problema, agora você coletou informações sobre esse problema. Uma vez que você coleta muitas informações, e lembre-se, informações relevantes sobre o problema, você agora vai começar a perceber algumas alternativas sobre como resolver esse problema. E agora você vai analisando essas alternativas. Qual é a mais viável? Qual é a mais adequada? Qual o custo de cada alternativa dessa? Tá dando para entender até aqui? Vai acompanhando comigo aí no nosso material base. E agora a gente vai para a quarta etapa do processo decisório, que é a escolha da alternativa, beleza? Depois que você já analisou quais eram as alternativas, você já viu qual o custo de cada uma, qual o problema, qual a viabilidade, agora nós vamos escolher a alternativa. Nessa etapa, com base na análise realizada, é feita a escolha da melhor alternativa. A decisão deve ser tomada com confiança, deve considerar não apenas a solução imediata, mas também os seus efeitos de longo prazo. Beleza? É sempre bom pensar nisso. Quando você vai tomar uma decisão, quando você vai escolher a alternativa, escolher como resolver um problema, pensar não só no agora, mas como isso vai reverberar a longo prazo. Tá certo? Isso vai te ajudar muito. E o quinto passo do processo decisório, a quinta etapa do processo decisório, é a implementação dessa decisão. Aqui é onde nós começamos, de fato, a agir. Mas note o caminho que nós estamos percorrendo até aqui, né? A gente identificou a raiz do problema, a gente coletou informações sobre o problema, analisamos as alternativas, escolhemos uma alternativa e agora nós implementamos essa decisão. Agora é que nós vamos tomar a decisão. Então já fica uma dica para você que tá aqui comigo. Cuidado com essa necessidade de tomar decisões de forma apressada. Cuidado com essa necessidade de tomar decisões de forma rápida. Algumas decisões, sim, você vai ter que tomar sob pressão, você vai ter que tomar de forma rápida, você vai ter que tomar de forma imediata, mas não todas as decisões. Algumas decisões você vai conseguir sentar, planejar e estruturar. Quando você estiver na fase, e aí por experiência pessoal,
Quando você já estiver na fase de tomar decisões rápidas e sob muita pressão, é porque você já deve ter caminhado um longo período de tempo, tomando decisões planejadas, para que você já tenha know-how, para que você já tenha experiência de decidir de forma um pouco mais imediata, tá certo? Uma outra dica, se você hoje está ocupando uma posição onde você precisa tomar decisões rápidas e imediatas, sem ter um background, sem ter uma bagagem, cuidado, isso pode ser muito prejudicial para você e para as pessoas que você está liderando, tá bom? Então vamos lá, implementação da decisão. O que é isso? Após a escolha da alternativa, o próximo passo é colocar a decisão em prática. A implementação é a fase onde a decisão é transformada em ação. E para isso é necessário um plano bem estruturado, com prazos, responsabilidades e alocação dos recursos corretos. Está dando para entender até aqui? Então, essas são as etapas do processo decisório. Você identifica a raiz do problema, você coleta informações sobre o problema, você analisa as alternativas, você escolhe uma alternativa e você implementa uma alternativa. Eu tenho certeza que se você, a partir de agora, começar a fazer isso com as suas decisões, você vai ser muito mais assertivo, você vai tomar decisões melhores e certamente você vai tomar decisões mais alinhadas com o que Deus espera de você. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.